Teatro de Comédia apresenta As discussões entre um ateu e um sacerdote. Escrito por Bedretin. Uma comédia de um ato sobre as questões que mais preocupam as pessoas em todo o mundo. Personagens: clérigo, homem idoso, ateu, um paciente com mais de 40 a 50 anos de idade. Em uma peça para 2 pessoas, não há cenário. Há apenas um caixão no meio do palco. Quando a cortina se abre, há um caixão no centro do palco. O holofote ilumina apenas esse caixão. O ateu está deitado imóvel no caixão. Um clérigo com uma batina nas costas e um livro de orações na mão sai da escuridão e se aproxima do caixão. Ele se ajoelha e reza fervorosamente. Ó Deus, que construiu castelos nas mentes de seus servos. Ó nosso Senhor, que nos enviou ao mundo para uma provação. Leve nossas almas para a terra da beleza e não nos decepcione no dia do ajuste de contas. Não nos desonre no momento em que todos os segredos serão revelados e nada permanecerá oculto. Ouça esta voz que se eleva de minha alma em oração e súplica, em total rendição. Perdoe os pecados deste servo que o Senhor levou à sua presença. Leve-o para o céu. Faça isso por mim. O ateu deitado no caixão de repente se levanta e se senta. Ah! Será que não haverá paz e conforto para as pessoas em seu leito de morte? Esses sacerdotes assustarão as pessoas mesmo quando as enviarem para a sepultura? Eles o seguirão com essas ameaças até seu último suspiro? Clérigo, com raiva. O quê? Ainda está insultando? Você não tem medo do inferno, pelo menos não tem medo do tormento do túmulo. Você sabe o que aguarda aqueles que não acreditam em Deus na sepultura? A terra apertará seus corpos como um torno, de modo que eles não poderão se mover mesmo quando estiverem sentindo a maior dor. Um demônio se levantará da terra e os espancará com correntes de fogo. Suas covas se encherão de fogo antes mesmo de entrarem no inferno. Uma serpente os picará dia e noite. Escorpiões os morderão com suas presas venenosas. Imagine como será assustadora a cena na sepultura. Isso é o que acontecerá se você não acreditar. Portanto, somente a luz da religião pode guiá-lo nessa escuridão. O ateu gemendo. Nós sabemos. Ouvimos falar muito sobre isso. Fui trazido aqui por sua esposa e filhos. Por que você insultou a Deus pelas costas de sua sogra quando ela o chamou para orar? Você disse à sua esposa que havia renunciado à sua fé depois de viver sua vida como crente, e negou sua religião na frente de seus filhos. Isso é verdade, traidor? É verdade. E como se isso não bastasse, você fez um testamento secreto, e deu todos os seus bens a pessoas que nunca o desagradaram. E agora sua esposa e filhos estão muito preocupados. É isso mesmo, ingrato? Sim, é isso mesmo. Quando o médico lhe disse que você tinha menos de 24 horas de vida, você saiu e comprou um caixão. Depois, entrou no caixão e esperou a morte. Então, está vendo? Então é meu dever enviá-lo para a vida após a morte de forma religiosa. Agora, ouça-me. Clérigo abre o livro em sua mão de forma pomposa, como se estivesse lendo um poema, como se estivesse dançando. Aqui é a hora da morte. Ó viajante para o outro mundo, seja corajoso, deixe de lado suas preocupações. Decida salvar sua alma para a nova vida que o aguarda. Não tenha medo da morte, que abrirá as portas do paraíso para você. Quem disse que eu tenho medo? Clérigo, com gestos cômicos. Ó mortal! Diga-me, como você enfrentará a morte? Como os cegos cumprimentam os surdos. Silêncio. Clérigo continua a ler exageradamente o livro em sua mão. Esperei por este momento. Finalmente chegou o momento pelo qual eu tanto ansiava. Mas por que estou desesperado? Por que não consigo sentir alegria? Você vai dizer isso? Ou, o mundo havia me cativado? Era muito querido para mim, infelizmente. Agora, quando a morte me coloca no trono, eu perco um tesouro, porque minha derrota está sentada naquele trono. Você vai dizer isso? Então pense em seus pecados. Pense no tormento que você sofrerá por causa deles. E não tenha medo da morte. Ela vem para salvá-lo de seu inimigo. Com a morte, um fardo será tirado de suas costas. Clérigo, olhando para o ateu. Então, o que você acha da oração? Achei um pouco engraçada.
Então não diga que eu não o avisei. Se você não se arrepender de sua descrença, se não acreditar em Deus, se não dedicar sua alma ao canto do nome de Deus, em seu último suspiro você dirá: Ó Senhor, peço a tua misericórdia por minha blasfêmia, e então morrerá como uma pessoa impura. Quando você for colocado na sepultura, 2 anjos virão e o interrogarão. Dependendo do resultado desse interrogatório, sua sepultura se tornará um jardim do paraíso ou um poço do inferno. Pois, como dizem nossos grandes estudiosos religiosos, os túmulos dos fiéis serão ampliados e cheios de odores agradáveis, enquanto os túmulos dos incrédulos, como você, serão atingidos na cabeça com um martelo de ferro. Eles gritarão tão alto que todos no inferno os ouvirão, exceto os que estiverem no céu. Olhando para o ateu. O que você acha disso? Tudo bem. Mas você não está tornando a morte, que já é horrível, ainda mais horrível com essas palavras. Clérigo, com raiva. Que calma. De que outra forma eu poderia estar? Ateu sai do caixão, acende um cigarro. As pessoas correm, trabalham, labutam. Quando chega o momento da morte, elas de repente se lembram do que passaram e ficam surpresas. É por isso que a maioria das pessoas sempre chega ao limiar da morte tendo fugido da vida. É durante a morte que a vida as confronta. Então a morte as tira de um túmulo, e as coloca em outro. É realmente incrível. E para não temer a morte, é preciso estar no limiar da morte e olhar para ela. E você nunca se pergunta o que o espera herege? Depois da morte, tudo depende de como você vive sua vida, Rabino. Aqueles que passam a vida criando um inferno em suas mentes acabarão caindo nele. Como você sabe disso? Porque a vida é como um incêndio que envolve nossa casa. De fato, vivemos nas chamas desse fogo. Mas não nos damos conta disso. A morte vem para apagar esse fogo. O que levamos conosco para o outro lado é o que conseguimos salvar desse fogo que destrói tudo. O que sobrar é o que usaremos para construir nossa casa após a morte. Um pensamento estranho. Mas eu gostaria de saber: como é que um homem que foi crente durante toda a sua vida pode se tornar um herege quando se aproxima da morte? Diga-me, quem instilou essas ideias terríveis em você? Deixe-me explicar. Quando os médicos me disseram que eu estava gravemente doente e queria morrer, achei que seria útil ler os livros sagrados. Fiquei imaginando o que enfrentaríamos após a morte, o que nos espera do outro lado. Depois de lê-los, recuperei a razão. Eu tinha fé em Deus porque nunca havia lido os livros sagrados, padre. Foi então que corrigi meu erro. Que sacrilégio! Você não pensa no que vai acontecer com você do outro lado por causa desses insultos? Por alguma razão, quanto mais perto da morte, mais racional você se torna. A propósito, não se deixe enganar pelo fato de eu parecer tão saudável. Ontem eu estava em coma e hoje de manhã me senti como se tivesse me recuperado da doença. Nunca me senti tão bem. Os médicos dizem que isso é um sinal do início do processo de morrer. A morte dá ao moribundo a chance de dizer adeus à vida. Agora, reverendo, diga-me o que tem a me dizer. Neste momento, me sinto como alguém que está indo para algum lugar e está com pressa. Então conte-me, como você se tornou ateu agora, sendo que acreditou em Deus durante toda a sua vida? Fim do primeiro episódio. A peça A Discussão entre um Ateu e um Padre é baseada no primeiro capítulo do romance de Bedrettin, A Nova Divina Comédia. A Nova Divina Comédia, tão divina quanto a Divina Comédia de Dante, e tão diabólica quanto o Fausto de Goethe, trata da jornada após a morte e pode ser adquirida como livro eletrônico em todos os sites de venda de livros eletrônicos. Assine o podcast do Teatro de Comédia para ouvir mais episódios das peças de comédia de Bedrettin.